Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem, sempre se cuidando, tomando os cuidados necessários que o momento exige. O uso da máscara, o álcool em gel para a gente higienizar as nossas mãos, os objetos e também o distanciamento social. Lembrando que quando a gente cuida da gente, a gente cuida de todos que estão perto de nós, ok? Eu sou a professora Suélia. Hoje, então, nós vamos estudar a nossa aula número 5 da disciplina de Ciências. Então, hoje nós vamos estudar sobre o reino animal, mais algumas características sobre o reino animal. Por isso que os nossos amigos ainda estão por aqui. Então, nessa aula, nós vamos estudar sobre a reprodução e a classificação de animais vertebrados e invertebrados. Então, nós vamos ver essas características, como os animais se reproduzem e se eles são vertebrados e invertebrados e o que isso significa, ok? Os objetivos da nossa aula: aprender sobre as características que podem ser usadas para classificar os animais, conhecer algumas formas de reprodução dos animais, classificar animais vivíparos e ovíparos, compreender que classificar os seres vivos significa organizá-los em grupos de acordo com as suas características, conhecer dois grandes grupos de classificação dos animais, vertebrados e invertebrados, reconhecer que os vertebrados apresentam um esqueleto interno enquanto os invertebrados não apresentam esqueleto interno. Então, cada um desses objetivos que nós vimos aqui, nós vamos ir trabalhando ao longo da nossa aula, ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar sobre a reprodução. Os animais, assim como os seres humanos, eles passam pelo ciclo da vida. Nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Então, aqui nós temos, então, um exemplo, do ciclo de vida de uma galinha, o ovo, o pintinho nascendo, depois o pintinho foi crescendo, se reproduziu, criou um novo ovo e o ciclo da vida se iniciou novamente. Esse é o ciclo da vida, ok? Aí depois nós vamos ver então sobre os vivíparos. Alguns animais se desenvolvem na barriga da mãe. Esses animais são chamados de vivíparos, ok? Então, todos os animais que se desenvolvem, na barriga da mãe, os seres humanos, os gatos, os cachorros, aqui nós temos os coelhos, os cavalos e muitos outros animais, nós chamamos então de vivíparos. E a gestação, então, é o tempo que o filhote fica no corpo da mãe. A gestação de cada animal tem um tempo diferente. Então, os vivíparos são os animais que se desenvolvem na barriga da mãe. E o tempo que eles ficam lá na barriga da mãe, a gente chama de gestação. Esse tempo, ele muda de animal para animal. Aqui nós temos, então, 4 exemplos. Lá o cachorro, de 58 a 63 dias. Então, em média, 2 meses. O gato, 63 dias. Então, também uma média de 2 meses. O coelho, 30 dias, que é um mês. E o cavalo, 330 dias, que são 11 meses, Então, muda muito, principalmente em relação ao tamanho. Quanto maior for o animal vivíparo, que se desenvolve no corpo da mãe, mais tempo vai demorar a gestação, mais longa ela será. Os ovíparos. Animais que nascem de ovos. Eles se desenvolvem por um período no corpo da mãe e um período fora no ovo. E esses animais são chamados de ovíparos. Então, até o ovo, ficar bem formado, ele fica dentro do corpo da mãe. Depois que o ovo está bem formadinho, então ele fica um período fora e se desenvolve, As mães mantêm os ovos aquecidos e os filhotes continuam se desenvolvendo ali dentro e a hora que eles estão prontos, então, eles eclodem, eles nascem. Aqui, então, nós temos o exemplo, a tartaruga, a galinha, a cobra e ali nós temos um jacaré. Então, nós temos 4 exemplos bem diferentes um do outro,
Então, mas todos eles possuem o mesmo grupo de animais, que são os ovíparos. São os animais, então, que se desenvolvem dentro de ovos. E aí também nós temos a metamorfose. Quando nascem, há animais que são muito diferentes de quando são adultos. E essa transformação chama-se metamorfose, né? Vocês já devem talvez ter ouvido falar essa palavra, metamorfose. A metamorfose então acontece quando o animal ele nasce de um jeito e ele vai então sofrendo algumas mudanças até ele ter uma nova forma, que aí será a forma dele ao longo de toda a vida. Aqui nós temos dois exemplos, que é a metamorfose da borboleta, né, que ela nasce lagarta, aí ela fica lá fechadinha no casulo, e aí ela vai saindo e se transforma em uma borboleta. E o sapo, né, que nós temos o girino, que ele vai se desenvolvendo, vai ganhando pernas, vai perdendo o rabo, ganhando mãos, e aí então se transforma no sapo, que aí é o formato que ele vai viver ao longo da vida dele, assim como a borboleta. Agora então que nós já vimos sobre os animais que nascem da barriga da mãe, que são os vivíparos, e os animais que nascem de ovos, que são os ovíparos, nós vamos ver então sobre os vertebrados e sobre os invertebrados, que é outra forma de classificação dos animais. Existem diferentes classificações para os animais. Vamos ver agora sobre a classificação dos animais vertebrados e invertebrados. Então, nós vamos ver qual é a diferença entre animais vertebrados e invertebrados. Então, para começar, você sabe o que é coluna vertebral? Então, vertebrado e invertebrado vem da palavra vertebral. Então, para a gente começar a nossa aula, nós precisamos saber o que significa coluna vertebral, porque tem relação com essa classificação. Então, a coluna vertebral é uma estrutura de ossos que forma o centro do corpo. Ela dá sustentação aos animais. Nós também temos coluna vertebral, que é esse ossinho, né, que fica aqui no meio das nossas costas, começa aqui embaixo do pescoço e vai até lá embaixo no nosso quadril, certo? Então, aqui nós temos o exemplo da coluna vertebral de um peixe, de um lagarto, de uma vaca, de uma ave, certo? Então, esses animais, eles possuem essa estrutura de ossos, né? Que então forma o centro do corpo e é o que sustenta, ou seja, né? O que dá o formato do corpo, dá o movimento do corpo, né? Tanto nosso quanto dos animais. Ele é formado por vários ossinhos. Por quê? Porque se fosse um ossinho só, né? Daqui em cima até lá no nosso quadril, a gente não ia conseguir fazer muitos movimentos. Nós seríamos, né, robozinhos. E esses ossinhos, né, como são a união de vários ossinhos, nós conseguimos então movimentar o nosso corpo, né? O peixe consegue fazer o movimento de nadar, as aves, né, quando voam, mexem todo o seu corpo. Então, a coluna vertebral, ela é uma estrutura de ossos, ela tem vários ossinhos, né, um juntinho do outro, que então sustentam o nosso corpo. Então, os animais vertebrados são os animais que têm coluna vertebral, ou seja, eles têm esqueleto, eles têm ossos. Esses ossos, então, que dão a sustentação para eles. Aqui nós temos vários exemplos, então, de animais vertebrados também, um exemplo bem diferente do outro, né? Então, nós temos aqui o coelho, a truta, a jararaca, o lagarto, cavalo marinho, o sabiá, a onça, a baleia, a sardinha, a lagartixa, o pinguim, a garoupa, o elefante, a salamandra, a ema, o gambá, o mico-leão-dourado e muitos outros, né? Nós temos o gato, nós temos o cachorro, o urso, o rato, tem vários animais que então possuem a coluna vertebral, possuem ossos, então eles fazem parte do grupo dos animais chamados vertebrados.
E aí, então, nós temos os animais invertebrados, certo? Que são animais que não possuem coluna vertebral. Então, eles não têm esqueleto. Então, eles vão ter ou o corpo muito mole, por exemplo, aqui a minhoca, ou eles vão ter um corpo, né, com a pele deles vai ser mais durinha, porque é o que vai dar a sustentação do corpo dele, por exemplo, o besouro, a joaninha, a formiga, né, eles têm a cobertura do corpo deles é um pouquinho mais grossa, porque então é essa cobertura do corpo que vai sustentar eles, né, vai proporcionar os movimentos deles, senão todos seriam, né, como a minhoca, como uma água-viva, né, seriam animais moles, não teriam estrutura, ok, pessoal? Então, nós vimos na nossa aula de hoje, então, duas classificações. A maneira como os animais se reproduzem, então nós vimos os vivíparos, que são os animais que nascem da barriga da mãe, se desenvolvem e quando estão, né, prontos, eles passam então a continuar se desenvolvendo fora, né, crescendo e tendo o seu ciclo de vida. Os ovíparos, então, são os animais que, por um tempo, né, até o ovo se formar, eles ficam dentro da mãe e depois que o ovo está pronto, eles continuam a se desenvolver fora da barriga da mãe, mas dentro do ovo. E aí nós vimos então sobre os vertebrados, que são os animais que possuem coluna vertebral, possuem esqueleto, ou seja, eles têm ossos. Esses ossos dão a sustentação, a movimentação para o corpo deles. E também vimos os invertebrados, que então são os animais que não possuem coluna vertebral. E aí, para eles terem uma sustentação, né, não serem animais, aqueles que não são moles, eles acabam então tendo a cobertura do corpo um pouquinho mais grossa, que é o que dá firmeza, que dá estrutura para o corpo deles. Ok, pessoal? Então, a nossa aula de ciências hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, vocês podem voltar os nossos slides, voltar o nosso vídeo, assistir novamente. E caso vocês tenham alguma dúvida ainda, vocês podem pesquisar no livro didático de vocês, pesquisar na internet, aonde vocês acharem que for melhor para vocês, ok? O importante é não ficar dúvida nenhuma, ok, pessoal? E depois vocês vão lá na nossa plataforma e realizam com muita atenção, muito capricho a nossa atividade, ok? Então vejo vocês na próxima aula e até mais!